falo, antes narcisismo era só o cara que olhava no espelho e se gostava. Continua sendo. O que a gente chama de narcisismo hoje é transtorno de personalidade narcísica. Narcisista todos somos, e inclusive é um senso de autopreservação. O autocuidado, a autoestima, o amar-se nasce do narcisismo, que é uma relação lá inicial com a nossa mãe. Você é validado pelo olhar da sua mãe, a forma com que sua mãe te olha vai gerar todas as suas questões de amor próprio. E aí crianças que não têm uma relação saudável nesse momento da vida, porque o que é o narcisismo? Narcisismo é eu me valido pelo olhar do outro. Olhar, entenda-se, cuidado, carinho, os primeiros meses, os primeiros dias, a atenção, a forma com que eu sou amado e acolhido. Esse é o olhar do outro. Se isso não acontece, porque o bebê ele olha para a mãe olha para ele, da forma com que a mãe olha, esse olha é o cuidado, ela devolve para ele e ele entende, eu tenho valor. E ele segue saudável. Esse é o narcisismo. Quando isso não acontece, o bebê olha para a mãe, não vê nada e devolve o olhar para si. Aí é o transtorno de personalidade narcísica. Por isso o narcisista é tão cheio de si, por isso o narcisista Porque ele nunca teve de fora. Isso. Por isso o narcisista não enxerga o outro como sujeito, ele enxerga o outro como espelho. Ou seja, quem foi abandonado, em tese, é narcisista. Todo narcisista ou tem uma história de transtorno de personalidade narcísica. Todo. Você pode mergulhar na história dele, que ele vai ter um histórico de abandono na infância. Seja um abandono material, seja um abandono afetivo, seja um abandono literal. Todo narcisista tem um histórico de abandono na infância. Pode pesquisar, sim. Eu brinco que eu sou voyeur de gente. Eu adoro observar. Às vezes sem fazer intervenção nenhuma, até porque nem dá, né? Quando eu conheço ou tropeço em alguém narcisista, eu vou ouvir a história ou tentar saber da história e eu sempre identifico algum traço de abandono. Eu trabalhei com um narcisista que era assim, 12 narcisista. E ele tinha um histórico de abandono, o pai não assumiu, ele é fruto de um relacionamento, de uma traição do pai, e o pai não assumiu, não colocou o nome na certidão de nascimento. Depois a mãe teve outros filhos no casamento e ele também ficou meio aquém. Então ele ficou solto entre o relacionamento da mãe e do pai. Todos têm essa história. Então, como aí você falou, é sobre crianças narcisistas. O transtorno de personalidade narcísica, ele tem alguns traços. Então, o primeiro deles é essa característica. O outro não é o outro é um espelho. E esse espelho precisa refletir o que eu sinto necessidade. Ponto. Sem empatia. Porque eu já sou doente. Eu adoeci lá atrás. Minha mãe não me trouxe esse olhar que me validou. Então, eu preciso de olhar e isso voltar para mim. Então você precisa validar o que eu não penso a meu respeito. As pessoas acham que narcisistas são extremamente vaidosos, cheios de si, muito pelo contrário. Eles são extremamente vazios de si, eles são extremamente inseguros. Por dentro, mas a capa que colocam é que são. Colocam a capa porque exatamente é isso que ele precisa que seja devolvido para ele. Mecanismo de defesa. Me ame, me idolatre, diga que eu sou inteligente, me coloque num patamar para que eu me sinta assim, porque no momento que você faz isso, você me devolve isso. Sim. E aí eu trago isso. Então, é complexo falar em transtorno de personalidade narcísica, porque a criança por si, ela é narcisista. Sim, ela ainda precisa de todo esse tipo de comportamento até por estruturação psíquica. Certo. A criança é extremamente egóica, sim, que não é egoísta, é egóica. A criança tem muito ainda do que a gente chama de narcisismo primário. Não tem capacidade cognitiva ainda. É isso. Cognitiva, relacional, social. Então, ela